Olá, começamos muito bem mais um episódio Revista da Tarde junto com você. Que alegria saber que você está aí acompanhando a nossa programação. Nós estamos nessa semana com a nossa série inteira aqui falando sobre marketing local. E você? Você gosta desse assunto? Se você gosta, então vem com a gente nesse bate-papo, porque o nosso convidado é especialista no assunto, viu? E ele ajuda muitas pessoas a alavancarem o seu negócio, suas marcas através do Google. Então, fica com a gente aqui que tenho certeza que você vai aprender com o Pedro, que é o nosso convidado aqui da semana. Pedro, já no primeiro episódio você já nos ensinou bastante aqui sobre o marketing local, contou um pouquinho da sua experiência nessa área, né, sua formação e tudo mais. Nos explicou um pouquinho, né, para quem perdeu aí o que é o trade marketing, né? A gente pôde entender um pouquinho melhor, trouxe vários exemplos. Mas em 2020, você fez uma transição do mundo corporativo para o empreendedorismo, certo? Certo. O que motivou essa mudança aí tão, né, diferente aí? Quais foram os principais desafios que você enfrentou aí nessa jornada desde 2020? Sim. Na verdade, foi um momento muito crucial na minha vida, né? Um momento muito difícil que eu passei. Essa mudança veio como um empurrão para eu poder começar. Minha mãe se acidentou e aí eu tive que largar meu trabalho que eu tinha, né, de CLT e cuidar dela. Então, eu saí do meu trabalho e fiquei todos os cuidados da minha mãe. Ela ficou em casa, ela teve um ADC, então teve um grande processo aí. E aí eu comecei a empreender no marketing digital, né? Com a parte de anúncios online, no Facebook e no Instagram. Eu já tinha um pouquinho de conhecimento, daí eu comecei a aprofundar, porque eu já tenho conhecimento do marketing, então eu estava já estudando marketing digital, vender online, né? E aí só foi um empurrão mesmo, um baita empurrão, né? Vamos falar assim, um baita, aquele tombo assim, mas foi um tombo bom, porque eu tinha uma responsabilidade ali, e além da minha vida, a vida né, da minha mãe. Então eu consegui me dedicar mais, né, tendo com a minha mãe, cuidando dela, olhando para ela, e no computador estudando marketing digital. Então me formei em alguns cursos com tráfego pago, que faz anúncios online no Facebook e no Instagram. E de lá para cá eu venho estudando sobre marketing digital e até que eu me especializei em marketing local, que é a parte, né, de estrutura no Google. Então, venho num caminho aí aprendendo esse conteúdo e colocando em prática, né, que é o marketing local. Eu tenho outra área também que eu faço, e na pandemia também isso ficou mais difícil. Sou DJ, já trabalho como DJ há 20 anos, e na pandemia também aconteceu tanta coisa que nem como tocar como DJ eu conseguia, né? Porque tudo fechou, tudo, né? Não dava para fazer nada. Uhum. Aliás, deixa eu só fazer Claro, por favor. aqui um comentário que você é um grande DJ, né? Você é modesto. Mas Obrigado. eu tive dando uma olhada, gente, ele é um DJ incrível. Conheço o trabalho dele como DJ também, Muito viu? obrigado, muito obrigado. Inclusive, você tem lá o seu Instagram, né? Tem. Que fala mais sobre isso, e tem o outro que fala mais sobre o Google. Isso, Mas eu justamente. precisava falar isso porque é uma outra área que ele manda muito bem. Mas vamos continuar aqui então. E daí, então, lá na pandemia, você estava atuando como. Antes da pandemia, atuava como DJ. DJ e trabalhava como CLT, né? Certo. Então a pandemia mudou tudo. A pandemia deu uma reviravolta assim na minha vida. Aí eu comecei a empreender, a trabalhar com marketing digital. E na pandemia tudo era o digital, né? Ninguém saía de casa. E aí eu comecei a fazer divulgação, ligar para as empresas, entrar em contato para oferecer o serviço de tráfego pago, que é onde você enxerga o anúncio ali, um patrocinado de um cliente. E aí comecei a me desenvolver e comecei a ter mais clientes trabalhando de casa. E eu falei, poxa, né? O que eu estou perdendo tempo? O que eu estava fazendo? Né? Se eu já tenho conhecimento do marketing no campo, B2B, eu tenho conhecimento também aqui no digital. Tem poucas coisas que eu preciso aprender, ferramentas que eu preciso colocar em prática, mas eu entendo a jornada do cliente. Que ele vai entrar na loja, ele vai comprar. É a mesma coisa no site. No site você tem que fazer algumas estratégias ali, mas você tem que oferecer o serviço, você tem que oferecer o produto para o seu cliente de maneira estratégica. E aí eu coloquei toda essa bagagem também no marketing digital e comecei a estudar, né? E na pandemia ali tudo mudou
E graças a Deus as coisas aconteceram de uma maneira desafiadora, mas foi por um crescimento bom. Porque nesse caminho eu também me dediquei mais a Jesus. Nesse caminho eu coloquei ele na frente de tudo na minha vida. Né? Minha mãe estava passando por um momento bem difícil, eu estava passando por um momento bem difícil. E nesse momento eu entendi que sem ele eu não ia conseguir, né? Sem eu colocar Deus na frente, sem eu colocar minha fé, sem eu colocar minha dedicação em buscar a Jesus, né? De todas as formas, na minha carreira, na minha parte profissional, nas minhas finanças, na saúde que estava acontecendo um caos no mundo, e principalmente dentro da minha casa, era Jesus que estava me dando todo o alicerce, era Jesus que estava me dando forças. E aí foi um caminho difícil, mas com ele tudo foi acontecendo. Foi tudo se transformando. Na hora a gente não entende, né? É difícil os desafios que vêm, mas depois lá na frente a gente acaba entendendo tudo. Justamente. E aí, às vezes em momentos como esses, assim, né? Num momento tão conturbado, que você acaba até fazendo, como você fez, uma transição de carreira, Foi. né? Se ressignificando, buscando novos rumos, né? Na sua profissão e tal. E assim como você, muitas pessoas buscaram essa transição de carreira durante a pandemia. Justamente. Milhares de pessoas, né? Inclusive, segundo o Sebrae, mais de 4 milhões de brasileiros, olha só, empreenderam durante a pandemia, e no marketing digital foi uma das áreas mais procuradas. Você sabia disso? Olha aí, que legal. É, uma das áreas mais procuradas. É como você comentou no início lá, né? Todo mundo precisava mostrar o seu produto e serviço, mas assim, estava em casa, mas precisava, quem tinha seu produto, o serviço, precisava Sim. vender, né? Precisava mostrar. É uma estatística, o marketing digital no Brasil, ele adiantou 4 anos com a pandemia. A gente estava ainda aprendendo, engatinhando como funciona o marketing digital. E aí na pandemia a gente acelerou em 4 anos essa busca pelo marketing, por divulgar, por vender online. Você vê, porque a gente não tinha como estar na rua. A gente precisava era anunciar aonde? Online. E aí o que aconteceu? A gente reduziu esse tempo aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, já estava muito à frente, né? Eles já vendem com várias empresas, a Amazon, chega em casa. E o Brasil ainda estava engatinhando, estava assim, aprendendo como que funciona. É verdade. A pandemia fez o quê? Adiantou isso para todo mundo. Todo mundo chegou. Aonde eu vou divulgar meu produto? Por isso que teve milhares de lives, né? Várias lives fizeram. Quem nunca tinha feito uma live na Não. vida começou a fazer. Eu lembro que eu ensinei muitas pessoas que não sabiam como fazer uma live. Eu aprendi primeiro, que eu também nunca tinha feito. Aí, Trabalhando na TV, nunca tinha feito uma live, porque nunca tinha precisado. tá vendo? E aí eu fiz, falei, opa, é fácil. Daí as pessoas, médicos, amigos, vários profissionais de várias áreas, Clarice, me ensina como que faz para assistir tua live lá e tal. Tá E é vendo? assim, as pessoas precisavam, né? Sim. E aí começou aquela febre das lives, meu Deus, era todo mundo fazendo live. Todo Daí mundo. até dona de casa estava fazendo live, e foi muito legal, né? Muito legal, verdade. A gente não tinha muita opção, na verdade, Não a gente tinha. precisava aprender. Sim. Então, E a gente aprendeu também a se comunicar por vídeo, por conversar com outras pessoas isso, mais ainda. reuniões, né, no Tudo. Zoom, enfim, em todos esses aplicativos de Sim, Meet, reuniões, né, no tem Meet, vários. aham. Isso mesmo. A pandemia fez a gente despertar para o mundo digital, né, no Brasil aqui. A gente despertou de uma maneira gigante. E aí, por isso que eu falei no primeiro programa sobre a importância de você ter o marketing, como ela tinha me perguntado. O marketing pessoal é você. Se você tem um produto, se você tem uma loja. E hoje, grandes empresas que têm muitos funcionários, elas vendem muito. Mas o dono que mostra o rosto, ele vende muito mais. Sabia? Então hoje a estatística é essa. Quem que é o dono dessa empresa? Se ele está mostrando o rosto, ele cria identidade com o seu público. E ele consegue vender É mais. verdade, cria identidade. Cria. Isso mesmo. E isso está muito em alta agora, né? As pessoas estão buscando, assim, aparecer mais. Sim. Antes as pessoas tinham até medo de mostrar que eram os donos das empresas, agora não. Agora as Justamente. pessoas estão mostrando, eu sou a proprietária, eu sou o dono dessa empresa, eu sou o Perfeito. CEO, eu sou, Perfeito. sei lá, o diretor, e isso é muito legal. Eu vejo muitas donas de lojas, por exemplo,
de loja, de roupa, de moda, né? Fashionistas. Elas mesmas são as modelos das lojas. Eu acho incrível. Isso está acontecendo bastante. Acho muito, muito legal mesmo. É muito importante. Porque cria essa identidade que você falou. Cria identidade, você reforça a sua marca. Você que está vendendo, quem é o principal que acredita na sua marca? Você, o dono. Então, quando você mostra que você ama a sua marca, que você vende, você cria uma identidade muito forte com o seu público. Fala, nossa, ela é a dona, ela está vendendo esse estilo de roupa. E você acaba falando para você mesmo, eu também sou capaz de criar minha roupa, de criar um estilo e vender minha marca. Então, a identidade é o principal. Você estruturar ali o seu brand, né? Estruturar a sua marca é primordial. Muito legal. Que pena que o nosso tempo já está acabando hoje, né? Hoje, mas tem mais. Tem mais, né? Vamos falar muito aí. Nessa semana a gente vai continuar, Pedro, e vamos trazer aí muita informação para quem está nos acompanhando através da revista. Tá muito bom, né? Muito legal. E a gente vai contar aí sobre a sua experiência também aí na questão do tráfego pago, né? E tudo mais aí no Google. Então tem muita coisa boa para falar para o pessoal. Bacana. Obrigada por hoje. Tô ansioso. E você que nos acompanhou, que bom que você está aí acompanhando o nosso bate-papo. Durante a semana a gente vai continuar com mais alguns episódios, trazendo esse assunto tão legal aqui, aprendendo junto e compartilhando junto com você, tá bom? E você pode nos seguir também lá no nosso canal do YouTube. Todas as nossas matérias estão lá, tá? Então, a gente ama quando você vai lá, acessa, se inscreve no canal. Siga também o Revista da Tarde TV, nós temos um Instagram, o meu Instagram, Fogaça Clarice. Siga o Pedro. Como é que é o teu Instagram, Pedro? Eu, Pedro do Google. Eu, Pedro do Google. E já vai conhecendo um pouquinho mais lá do trabalho do Pedro, tá? É isso, eu já deixo aqui meu abraço carinhoso. Espero você, hein? Pro próximo episódio. Até lá. Eu sou a Sheila Miglioli, terapeuta sistêmica familiar, e eu ajudo você a sair de padrões familiares que te limitam a viver uma vida feliz e próspera. Lembre-se, é perfeitamente possível viver uma vida e uma vida em abundância. Olá, eu sou a Mônica da Naturalmente Doce e eu vim apresentar para vocês a minha empresa. E o que a gente produz são produtos sem glúten, sem lactose e à base de biomassa de banana verde. Vem conhecer a gente no Instagram, @naturalmentedoce.df. Meu nome é Marcela Silva, eu sou especialista em consórcio. Entre em contato comigo que eu vou te ajudar com os seus investimentos. Realce sua beleza com cuidado de quem entende. Tratamentos personalizados que revelam o melhor de você. Atendimento exclusivo com quem também forma profissionais. Agende agora e descubra o poder da transformação que só o Estúdio Única pode oferecer.